Assim falou Zaratustra. Uma obra para todos e ninguém emergiu como a favorita de Nietzsche entre suas composições. É verdadeiramente uma das mais cativantes e expressivas obras na filosofia ocidental, que ele redigiu em 10 dias em surtos intermitentes de inspiração. O livro consiste em 4 partes, começando com a parte 1, Prólogo de Zaratustra. Apresenta a jornada do profeta persa Zaratustra, que passa uma década na solidão das montanhas e se fatiga de sua sabedoria, iniciando sua descida em direção à humanidade para compartilhar o que aprendeu. Nietzsche considerava Zaratustra como sendo o primeiro a estabelecer o sistema moral do bem e do mal que evoluiria para o judaísmo cristão moral, e que ele se propôs a demolir com seu novo Zaratustra. Ele via isso como um destino que seu fictício Zaratustra deve ser aquele que derruba o sistema de moral que o verdadeiro Zaratustra havia iniciado. Ao descer, depara-se com um sábio ancião na floresta que outrora nutria um grande amor pela humanidade, mas acabou se cansando de suas imperfeições e agora só ama a Deus. Após se separarem, ele proclama sua famosa afirmação: seria possível? Este ancião na floresta não ouviu que Deus está morto. Ao chegar na cidade mais próxima, ele vai à praça do mercado, onde prega o sucessor de Deus, o super-homem, que representa o sentido da terra. O homem é algo a ser ultrapassado. O homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um destino. O que é amável no homem é que ele é um sobrepassar e um descer. O texto original em alemão contém um jogo de palavras. Por exemplo, a queda ou queda do Untergang de Zaratustra é contrastada com o seu Übergang em excesso. Em outras palavras, que a autossuperação envolve uma decaída. O Übermensch de Nietzsche, ou super-homem, evoca esse excesso. No entanto, as pessoas não conseguem entendê-lo e caíram na gargalhada. Sugere Zaratustra que a humanidade está se tornando cada vez mais dócil e domesticada, e em breve poderão criar apenas o mais desprezível último homem. Aqueles que são todos semelhantes, como animais de rebanho, desfrutam de prazeres simples e mediocridade, temem qualquer coisa muito perigosa ou extrema. Os últimos homens pensam que inventaram a felicidade e pedem a Zaratustra que não os transforme no super-homem, mas no último homem. Enquanto isso, a multidão está fixada em um equilibrista que começa a andar. Este representa a humanidade equilibrada sobre um abismo, fazendo o progresso lento e perigoso entre animal e overman. De repente, vem um tolo atrás dele fazendo o equilibrista cair no chão até a morte. O tolo simbolizando Zaratustra, uma atração não anunciada. O overman e a morte de Deus estão entre seus ensinamentos mais impactantes. Nietzsche inicialmente expressou: Deus está morto na seção 108 de The Gay Science, o livro que precedeu Assim Falou Zaratustra. Essa frase é frequentemente interpretada de forma equivocada. Ela se refere a um evento histórico em resposta ao declínio do cristianismo, com o iluminismo introduzindo a racionalidade científica. Isso simboliza a abertura de uma crise nos valores morais existentes e a potencialidade do niilismo. O overman deve ser a solução para o niilismo. Ao alcançá-lo, ele representa o propósito que devemos dar à vida. Ele deposita toda a sua confiança em si mesmo e não depende de mais nada. O restante da parte 1 é composto por 22 discursos proferidos por Zaratustra a seu grupo de seguidores. Algumas ideias notáveis incluem viver com ousadia, criar o próprio significado e a introdução da vontade de poder. A vontade de potência é um componente fundamental da identidade humana. Tudo o que fazemos é uma expressão de autorrealização, tornar-se quem você realmente é, que por vezes pode se manifestar na forma de uma vontade de poder. É uma análise psicológica da ação humana. Em contraste com viver para a procriação, prazer ou felicidade, a vontade de poder resume toda a luta do ser humano contra seu ambiente circundante,
bem como sua razão para viver nele. Em essência, é a principal força propulsora nos seres humanos. Sobre todos esses discursos paira o de Zaratustra. O homem é algo que precisa ser superado. Um discurso particularmente relevante é sobre as 3 metamorfoses. Existem 3 estágios de evolução em direção ao Overman: o camelo, o leão e a criança. O espírito inicialmente se transforma em um camelo, mas nem todos podem alcançar esse estágio. Há muitos fardos para o espírito carregar, coisas que nos sobrecarregam. Ser um camelo requer que sejamos mais do que nós mesmos, e isso implica em algum tipo de sacrifício. A força anseia pelo pesado. Assim, devemos praticar a autodisciplina e abdicar do nosso conforto. Podemos então nos tornar o leão, aquele que deseja assumir a liberdade, mas é confrontado pelo mais poderoso dos dragões, cuja regra é soberana, contendo todos os deveres compilados desde o início dos tempos. O leão deve lutar e resistir ao dragão, proclamando "eu quero" e pronunciando o sagrado não. No entanto, o leão vive em revolta. Ele ainda não passou pela última e mais alta transformação, tornar-se a criança. A criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda que se impulsiona por si mesma, um primeiro movimento, um sim sagrado. A criança é o ato da nova criação. Ele pode, assim, criar seus próprios valores, preparando o caminho para o Overman. O discurso final retorna à morte de Deus e à necessidade de o homem superior dar sentido à Terra. Zaratustra enaltece o homem tão repleto de força e bem-estar que ele oferece presentes a outros porque deseja e incentiva seus seguidores à independência. Então ele os deixa. Zaratustra não se refere apenas à morte de Deus, mas afirma no final: mortos estão todos os deuses. Agora desejamos que o Overman viva, que esta seja a nossa última vontade ao grande meio-dia. A tarefa de Nietzsche era monumental. Ele chamava de uma reavaliação de todos os valores, em que ele busca oferecer uma alternativa a tradicionais valores na ausência de uma ordem divina e evitar o niilismo, para que os seres humanos parem de voltar os olhos para um reino sobrenatural e comecem a reconhecer o valor deste mundo. Nietzsche utiliza a metáfora de um mar aberto, o que pode ser emocionante e aterrorizante. As pessoas que eventualmente aprendem a recriar suas vidas representarão uma nova etapa na existência humana, o Overman. Na parte 2, Zaratustra se torna um personagem mais dramático e muitos dos capítulos envolvem ação. Há uma recapitulação ampliada do tema Deus está morto e a reintrodução do Overman como sucessor de Deus. Ele expressa compaixão e repugnância para com a humanidade e a necessidade de superá-la, criticando a religião organizada. Há também várias críticas à cultura contemporânea, à vida contemplativa e à busca pelo conhecimento puro. O capítulo 18, intitulado Dos Grandes Acontecimentos, é um ponto de virada dramática no livro. Um discurso sobre a revolução e o anarquismo é acompanhado por uma quantidade incomum de ação e uma fantástica história contada por marinheiros. Os discípulos de Zaratustra mal ouvimos o discurso. É-nos dito, devido à sua ansiedade para repetir a história dos marinheiros, cujo ponto é que o alter ego de Zaratustra foi visto voando pelo ar e gritando: "Está na hora, está mais do que na hora." Para que é a hora? Zaratustra se pergunta quando descobre isso. A resposta, por enquanto suprimida, mas daqui em diante nunca ausente de sua mente, é hora de declarar a eterna recorrência. Este conceito apareceu anteriormente em The Gay Science, sob o título O Maior Peso, e pode ser descrito como o evento para o qual todo o livro existe. A vida após a morte sendo a mesma desta vida. Mas se tudo se repete eternamente, isso inclui o que é insignificante no homem. Confrontado com este pensamento, Zaratustra está tão doente que ele é incapaz de se levantar, comer ou beber por 7 dias. Após esse período, ele abandona seus discípulos num clima de profunda desolação, e desta vez para sempre.
Na parte 3, em grande parte Zaratustra está sozinho e se dirigindo a si mesmo. Os 4 últimos capítulos desta parte contêm o clímax do livro. Zaratustra levanta-se e aceita a eterna recorrência. Ele torna-se um sim senhor, amando a vida como ela é. Isso mostra uma aceitação do destino, ou amor fati, uma característica definidora do Overman. Como um homem solitário, ele fala à sua própria alma, a vida que sente dentro de si e a si mesmo. Em sua futura reencarnação, a criança quer ter pela eternidade é ele mesmo. Na parte 4, Zaratustra é visitado por um número de homens superiores, que, como consequência da instrução de Zaratustra, torne-se consciente de sua inadequação. Zaratustra sai pelo mundo novamente e acumula um grande número de seguidores, a quem ele prega seus ensinamentos do Overman, a eterna recorrência e a vontade de poder. E então, ele morre. Esses são os principais conceitos do livro. No entanto, ainda há muito a explorar. É uma obra que contém tanta sabedoria e conselhos para a vida que deve ser considerada como um livro vital que deve ser revisitado com frequência. Discute sobre virtude, como viver a vida, como ser um criador de valores, dançar e cantar, arriscar-se, elevar-se alto e usar suas próprias pernas para se tornar uma afirmação de vida individual e muito mais.